Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro. Eu sou professor de Geografia de alguns cursos pré-vestibular presenciais em Piracicaba, em São José dos Campos, Campinas. E sou professor de Geografia aqui do Aulática, um dos professores de Geografia aqui do Aulática. Hoje eu quero te falar sobre esse grande satélite natural que está na órbita da Terra, a Lua. Lembremos que se a Lua está na órbita da Terra, então logo alguns dos movimentos da Terra, a Lua ela acaba acompanhando. Pensa bem, ó, olha esse esquema aqui, ó. Aqui eu estou representando para você o movimento de, ó, translação. Ou seja, translação é essa órbita elíptica que a Terra percorre em torno do Sol, beleza? Então nós temos o afélio e o periélio, né? O afélio, a Terra mais afastada em relação ao Sol, o periélio, a Terra mais próxima em relação ao Sol, justamente porque a órbita é elíptica. Ora, se a Terra ela percorre uma translação em torno do Sol, consequentemente a Lua, na órbita da Terra, também percorre esse mesmo movimento de translação acompanhando a Terra. Mas a Lua tem outros dois movimentos importantes. Um deles é o movimento de rotação, então a Lua ela também gira em torno do próprio eixo. A diferença é que a Terra demora quase 24 horas para girar em torno do próprio eixo. A Lua demora 28 dias, ou aproximadamente 28 dias para percorrer a rotação, para dar a volta em torno do seu próprio eixo. É a rotação lunar. Mas eu trouxe mais um esquema para você aqui, ó. Reparem que é justamente essa órbita elíptica da Lua em torno da Terra. Essa órbita elíptica da Lua em torno da Terra, nós chamamos de movimento de revolução. A revolução lunar, ou a órbita da Lua em torno da Terra, também demora aproximadamente 28 dias. E como é uma órbita elíptica, claro, num dado momento a Lua atinge a sua distância mínima em relação à Terra, é o perigeu, e a Lua atinge a sua distância máxima em relação à Terra, é o apogeu. Então, o perigeu é a distância mínima da Terra em relação à Lua, o apogeu é a distância máxima da Lua em relação à Terra. É isso, simples assim. E por que é importante você entender um pouco mais sobre o movimento de revolução? Justamente porque se a revolução ela demora 28 dias para a Lua, ó, percorrer essa órbita em torno do Sol, significa que nós conseguimos dividir a revolução em 4 quartos. Ó, dessa fase, a fase da Lua nova até a Lua quarto crescente, são 7 dias. Da Lua quarto crescente para a Lua cheia, mais 7 dias. Da Lua cheia para a Lua minguante, mais 7 dias. E da Lua minguante até a fase da Lua nova novamente, mais 7 dias. Percebeu? São 28 dias para a Lua percorrer esse trajeto. Isso é muito importante para você entender as 4 fases da Lua. Ou seja, os 4 quartos lunares. Ó, os quartos da posição da Lua em relação à Terra. Quando a Lua, olha só, ela está alinhada entre o Sol e a Terra, ela está numa posição de conjunção. Quando a Lua está alinhada com a Terra e o Sol, mas do lado oposto, a Lua está em oposição. E quando forma aqui, ó, esse ângulo perpendicular aqui, ó, 90 graus entre a Lua e a Terra, a Lua está em quadratura. Quadratura, então é quando há, repito, esse ângulo de 90 graus envolvendo a Lua, a Terra e o Sol, beleza? Outro aspecto importante, a Lua não tem luz própria, né? Então, se a Lua não tem luz própria, essa Lua que nós vemos no céu durante a noite, em alguns casos até durante o dia, depende da posição, é na verdade o reflexo do Sol sobre a Lua. Essa é uma das evidências pelo fato de nós podermos afirmar que a Terra ela não é plana. A alternância entre dias e noites do movimento de rotação é uma evidência, uma prova de que a Terra não é plana. E pode reparar, quando você vê a Lua no céu assim, ó, com esse desenho, ó, lembra? Quando você vê a Lua, na verdade o formato da Lua é isso aqui, ó. E aí nós vemos um trecho da Lua, isso aqui escuro, né? Então nós vemos a Lua assim, ó. Deixa eu dar uma corzinha aqui para melhorar para você. Quando você vê só esse trechinho aqui, ó, da Lua. Na verdade, a Lua ela acaba tendo esse formato na sua fase crescente ou na sua fase minguante, porque é a sombra da Terra sobre a Lua.
a sombra projetada da Terra sobre a Lua ela é esférica, comprovando que a Terra ela não é uma esfera perfeita, claro, mas que a Terra, evidentemente, ela não é plana. A sombra da Terra sobre a plana, aliás, a sombra da Terra sobre a Lua, perdão, é a grande evidência, ou uma das grandes evidências desse formato esférico não perfeito, é claro, da Terra, tá bom? Outra coisa importante, a Lua ela interfere diretamente na formação das marés. Maré é essa movimentação vertical do nível dos mares. É como se fosse um cabo de guerra gravitacional envolvendo a Lua, a Terra e o Sol e a água, que é uma superfície fluida e que acaba se alterando dia após dia. É só você pensar assim, ó, a Lua estando aqui, a Terra estando aqui, a Terra em 24 horas ela dá a volta em torno do próprio eixo, a rotação, não é isso? É por isso que ó, nós temos 4 marés diárias a cada 6 horas, ó, 24 horas para a Terra dar a volta em torno do próprio eixo. Então, a cada 6 horas, nós temos uma alternância de marés. Marés mais altas e marés mais baixas. A maré ela é ocasionada por isso, por essa força de atração entre a Terra, a Lua, entre a Terra e o Sol, percebe? Então, como a Terra demora 24 horas para girar em torno do próprio eixo, a cada 6 horas aproximadamente, nós temos alternância entre marés mais altas e mais baixas. Então, sei lá, 6 da manhã, maré alta, meio-dia, maré baixa, 18 horas, maré alta, meia-noite, maré baixa. Essa é a alternância diária das marés. Porém, dependendo da posição da Terra em relação à Lua, nós podemos ter marés ainda mais altas ou marés ainda mais baixas. Quando a Lua ela está na posição de oposição ou em conjunção, significa que a força gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol, elas estão alinhadas. Então, quando a Lua está em oposição e em conjunção, nós temos a chamada maré de cisígia. As marés aqui, ó, elas são ainda mais altas. Então, as marés altas são ainda mais altas e as marés baixas são ainda mais baixas. Há uma maior amplitude quando ocorre a maré de cisígia. Insisto, quando a Lua está em oposição e conjunção. Em contrapartida, quando a Lua está em quadratura, essa força de atração ela é dividida entre o Sol e a Lua. Então, as marés altas diárias e as marés baixas diárias, elas têm uma amplitude menor. São as chamadas marés de quadratura. Então, aqui a oscilação, a variação entre maré alta e maré baixa, essas 4 marés, elas variam mais. E aqui, essas variações entre as 4 marés, mais altas e mais baixas, elas variam menos. Tudo depende, insisto, da posição da Lua em relação à Terra, tá bom? Valeu, beijo, continue os estudos, até mais, tchau!